Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje celebramos a quarta-feira da 21ª semana do tempo comum. E para a graça do Senhor, nós temos a sua palavra para nos nortear. E o quanto precisamos, da palavra de Deus em nossa vida. Sem a palavra do Senhor, a gente não consegue caminhar seguramente, porque ela é que ilumina os nossos passos, ela é que ilumina as nossas consciências. Por isso que quando a gente escuta textos das Sagradas Escrituras, se faz necessário sempre abrir o nosso coração, porque senão é uma atividade inútil vir para a igreja, por superstição, por querer somente buscar proteção. Não, de forma nenhuma. A gente vem para a igreja todos os dias pela manhã, para celebrar o santo sacrifício de Cristo, que se desenrola na escuta atenta da palavra de Deus e no fortalecimento da nossa fé, da nossa vida, com a Sagrada Eucaristia. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, hoje temos palavras de eternidade. Estas palavras sempre servirão para nós, porque o ser humano, mesmo que possam passar anos, décadas, séculos, milênios, sempre será o mesmo, obviamente, com seus acidentes, com seus aspectos subjetivos, até mesmo superficiais, diferentes de acordo com o contexto que está vivendo. E hoje nós temos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nos fala sobre o trabalho. A gente precisa trabalhar para anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus gera em nós um serviço, trabalho não no aspecto profissional, como a gente concebe nos dias de hoje, nos tempos que a gente está vivendo, mas a palavra de Deus enquanto trabalho no serviço. É um serviço que a gente presta, acolhendo a santa palavra de Deus e transmitindo-a a tantas pessoas, a tanta gente. Então a palavra do Senhor, ela sempre é irrepreensível, ela sempre nos dá aquilo que a gente está precisando no momento, no momento ela sempre nos dá, sempre nos oferece, porque ela sempre está adequada para o nosso momento, para o nosso tempo. Que a gente esteja sempre a serviço, seja no acolhimento da palavra, seja em espalhá-la, em falar dela a todas as pessoas que a gente possa encontrar. São Paulo aqui falou disso, colocando o seu próprio exemplo. Ele esteve a serviço da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Para ele anunciar a palavra é um serviço, é um trabalho que ele agarrou com suas próprias forças. E é preciso então que a gente também possa agarrar dentro da nossa condição de vida, seja de consagrado, seja de pessoa casada, seja de leigo, de leiga, seja de sacerdote, seja de diácono, seja, sei lá, de qualquer outra coisa na vida que a gente esteja fazendo, que a gente saiba abraçar a palavra de Deus dentro da nossa condição de vida. Nós estamos hoje diante do Evangelho bastante duro, um Evangelho que nos questiona, um Evangelho que mexe conosco. Jesus hoje aqui nos traz os ais proféticos. Esses ais os profetas utilizavam para fazer condenações, para mostrar as atitudes incoerentes das pessoas
e falar que essas atitudes incoerentes têm consequências. Têm consequências. Esse texto de Mateus nos traz 7 ais, mas hoje nós temos apenas 2, que são aqueles que se referem aos fariseus e mestres da lei. Se faz importante a gente mergulhar nestes ais, porque a gente tem sempre essa inclinação para o mal, fruto da nossa concupiscência, fruto, né, dessa cicatriz, né, que o pecado original deixou em nós. E se a gente, né, não para refletir, né, sobre a coerência das nossas atitudes, sobre a hipocrisia, né, que muitas vezes se instaura na nossa vida, podemos correr o risco de sermos novos fariseus e mestres da lei. Não os fariseus e mestres da lei como se concebia naquele tempo, homens vistosos, com roupas brilhantes, com frases em todas as partes do corpo, né, com autoridade supra na sociedade. Mas os novos mestres da lei fariseus, incoerentes nos tempos de hoje. Então, esta palavra de Jesus, ela é sempre nova e é sempre importante que a gente possa se debruçar, que a gente não tenha medo. E às vezes temos medo, né, porque a palavra revela as nossas verdades. A palavra de Deus ilumina a nossa vida e a gente consegue ver aquilo que tem de bom, mas também as podridões do nosso coração. Olha, e eu digo uma coisa: quantas podridões nós temos, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos percalços, essas podridões todas estão presentes no nosso coração. E Jesus dá uma pertinente, né, uma feliz alegoria, comparação com os sepulcros. Às vezes nós somos os sepulcros, ou os jazigos, no caso da nossa realidade aqui da Colina da Saudade. Por fora é tudo bonitinho, perfeitinho, que já entrou em cemitério público, ou aqueles cemitérios mais tradicionais, já puderam, né, se vislumbrar, né, com as catacumbas, né, com os sepulcros belíssimos, né, de mármores, de rara, né, aparência, né, rara beleza, Carrara, aqueles mármores belíssimos, né, com aquelas imagens de bronze, de prata, de ouro, né, com aquelas coisas belíssimas, com nomes, com desenhos, até mesmo, né, com arquitetura e com, né, esculturas artísticas, né, belíssimas. São coisas assim vistosas, né, maravilhosas, que a gente fica até mesmo admirando, né, obviamente não pela sua funcionalidade, porque ninguém gosta de estar nesses ambientes, mas, né, pelos desenhos e pela criatividade e pela arte, né? Tem cemitérios antigos na Europa, nos Estados Unidos que, enfim, né, tem, né, toda esses desenhos, né, essa cultura artística, né? Aqui os nossos públicos não é tão bem assim, né? Mas a gente vê, né, quanta coisa bonita, né? Quantos sepulcros bonitos. Às vezes é a nossa vida, né? A gente olha assim: minha vida é tão bonita, minha vida é tão bela. Ou então a gente vê a vida dos outros: nossa, que vida tão bonita, que vida tão bela, que coisa mais esplendorosa, né? Minha vida é a vida do próximo. Mas abra a catacumba para você ver. Abra. Ninguém abre, né? Primeiro é o coveiro que abre, né? O responsável pelo cemitério, né, que abre. Mas olha, se muitos de nós arriscássemos a abrir as catacumbas da nossa vida, encontraríamos muita podridão, encontraríamos muita coisa ruim que precisa ser ajustada, que precisa ser ali organizada, que precisa ser, né, precisa passar por um processo bem acurado de limpeza. Meus irmãos, Jesus quer exatamente nos mostrar, com o exemplo dos mestres da lei fariseus, tudo isso. São bonitos, são belos por fora, vistosos, têm assim bons testemunhos para falar, somente para falar, né? Tem belas conversas, arte da retórica, se vestem bem, são perfumados, mas se for olhar o coração, se for olhar o que está por dentro de tudo isso, meu Deus do céu, podridões, escondem pecados, coisas, vícios, atitudes, costumes, escondem tudo no mais profundo, né, dos seus sepulcros pessoais. Então, como diz o próprio Cristo no texto de hoje, são sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora, mas por dentro são podridões.
Nós aqui não estamos para apontar o dedo uns aos outros, ou para apontar o dedo às pessoas que estão na nossa família, ou que estão no nosso círculo, né, de vida e de amizade. Aqui nós estamos para apontar a nós mesmos. A palavra de Deus que nos aponta, nos ajuda a apontar para nós mesmos, para olharmos para nós mesmos, para a gente se perceber também esses sepulcros caiados, refletir, meu Deus, quais são as podridões que ainda tenho dentro de mim, quais são as coisas que ainda preciso mudar, transformar, quais são as coisas que eu preciso ainda fazer uma limpeza, retirar de mim, os meus pecados, os meus vícios, as minhas falhas, as minhas coisas ruins, as coisas que eu já fiz, as coisas que ainda faço, aquelas situações, né, que me incomodam, ou então que são objeto de incômodo, né, as pessoas que estão à minha volta, né, quais são as coisas, né, que ainda estão presentes dentro de mim, né, que não me ajudam a crescer, pelo contrário, que só faz com que a minha vida cheire mal por dentro, né, que a minha vida não evolua, não cresça, não se torne uma coisa mais límpida, mais verdadeira, mais justa, mais coerente. O que é? A gente precisa não ter medo para fazer isso. É Jesus que vai nos iluminar e a partir de então tomarmos as atitudes para mudar, para transformar, para então evoluir, crescer, mudar de vida, ou então sermos mais coerentes com a fé que a gente professa. Quanto mais coerência, quanto mais verdade existir na nossa vida, mais perto do céu, mais felizes nós seremos, mais até vamos dormir até melhor, né? Porque a nossa consciência estará mais límpida, mais higienizada. Então a gente, olhando para esse texto, a gente se questiona bastante. Eu pelo menos me questiono, e aqui tento favorecer também um questionamento a cada um de vocês. Jesus aqui olha os corações dos profetas e fariseus, dos mestres da lei e fariseus. Jesus continua olhando os nossos corações, mesmo que Ele não esteja aqui entre nós, como Ele esteve nesse tempo, há mais de 2000 anos atrás, mas Ele continua de uma maneira ainda mais intensa em nosso meio, por todos esses instrumentos, por todas essas formas, a Sua palavra, a Sua Eucaristia, né, a vida fraterna entre nós, né, por meio da igreja, por meio, né, do irmão pobre, né, que se apresenta a nós também. Então todas essas instâncias, todas essas realidades, todas essas pessoas revelam, né, revelam a cada um de nós o que nós somos, as nossas podridões, mas também as nossas virtudes, as nossas qualidades, que a gente não se vislumbre com as qualidades que nós temos, porque também pode acontecer isso, com os elogios, né, com o destaque das nossas características, das qualidades que nós temos, das coisas boas que a gente carrega, acaba, né, escurecendo, acaba cobrindo, acaba escondendo as coisas que existem dentro de nós e que precisam ser melhoradas, que precisam ser transformadas, que precisam então serem vistas por nós, que a gente não se vislumbre, né, porque a vaidade, o orgulho e tanta autossuficiência, né, o envaidecimento são coisas assim, né, que são muito perigosas, que a gente não entre no campo da vaidade da vida, que a gente pratique, né, sempre a humildade, possamos revisar sempre a nossa vida, que a gente não tenha medo de buscar a coerência de vida, mesmo, né, que desagradem as pessoas ou desagradem a nós mesmos, que a gente não deixe, né, de buscar a coerência de vida, tirando de nós toda hipocrisia do coração. Que a gente ore, né, também por tantas outras pessoas que estão nessa situação, obviamente sem fazer julgamentos, mas orar no aspecto geral, que outras pessoas também podem ser cada um de nós, nesse meio, nesse rol. Então que a gente também reze e ore para que o ser humano, para que toda a humanidade, para que todos nós, para que a igreja, para que os cristãos sejam mais coerentes, menos hipócritas e cada vez mais verdadeiros, né, para sempre anunciar o reino de